horas e horas em frente ao computador. Difícil imaginar o dia a dia no trabalho longe dele, mas o corpo sente os efeitos. A pessoa fica sentada atrás de uma mesa, fazendo um determinado tipo de movimento, usando repetidamente, continuamente, sem a devida prevenção, o devido cuidado, os alongamentos necessários, o trabalho de outros grupos musculares que não estão sendo tão usados também, então acaba acarretando em dores e dificuldades e problemas para o organismo. Como eu falei, isso é uma coisa fora da nossa natureza, fora do normal do nosso corpo. O computador é uma das causas de problemas. São várias situações e várias outras atividades de trabalho que podem vir a ocasionar, desde que não seja feito a prevenção. Com o passar dos anos, a sobrecarga em algumas estruturas pode causar problemas de saúde. Nosso organismo ele é composto de ossos, músculos, tendões, ligamentos, estruturas essas que funcionam todas juntas. Então, você começa a usar determinado grupo, determinada estrutura dessa repetidamente. E o organismo não foi preparado para aquilo. Aí começam assim, o acúmulo discreto, as dificuldades nessas estruturas, levando então às tendinites, que são muito frequentes. As tendinites, na verdade, são inflamações nos tendões, as miosites, que são inflamações nos músculos, os desequilíbrios ligamentares também, lesões em ligamentos. Então, processos inflamatórios crônicos, desde assim, mais variados possíveis. Então, começam com situações mais simples e, de repente, lesões complexas. O simples ato de digitar deve ser feito com cuidado. A estrutura de espuma ajuda a apoiar o braço na hora de usar o mouse. As mãos, durante o trabalho do computador, os punhos, os cotovelos, os braços, eles devem estar apoiados, eles não podem ficar no ar. Então a gente vê muitas vezes as pessoas com os braços levantados e simplesmente com a ponta dos dedos batendo no teclado. Então isso não é bom. Isso acaba forçando toda a musculatura do ombro, toda a musculatura cervical e acaba tendo dificuldade também. Uma das soluções, assim, das situações que foi criada foi essa questão do apoio do mouse. Então é bom porque o punho fica apoiado sobre aquela almofadinha e o mouse fica sendo manuseado ali. Mas sempre dentro de um razoável, como eu falei no início. Aquilo não vai resolver totalmente. Não vai assim, criar uma situação que a pessoa possa fazer aquilo indefinidamente durante horas. Ajuda também, são todas ajudas, né? Isso é usado também, é recomendado. Dependendo do tamanho da pessoa, é necessário utilizar um apoio para os pés. Nós somos todos diferentes em estatura, constituição física, né? E o ideal que uma pessoa sentada no computador é assim, como falei, assim, em linhas gerais, é uma pessoa ficar assim com uma posição mais ou menos de 90 graus, o corpo em 90 graus, a estrutura da coluna reta, apoiada numa cadeira reta, as pernas saindo em ângulo de 90 graus reto, indo até a borda da cadeira, nos joelhos dobrando em 90 graus e os pés lá embaixo, o tornozelo em 90 graus. E aí é muito importante a adequação das mesas. A mesa geralmente é padrão para todos. Então, pessoas altas sofrem, às vezes, com a mesa um pouco mais baixa. Pessoas baixas, que têm uma estatura um pouco menor, sofrem também com isso. Então, aí entram as adequações. E esse apoio do pé que você comentou é uma dessas adequações, porque aquela pessoa fica com o pé sem o devido apoio lá embaixo. Muitas vezes fica o pé no ar lá embaixo, o apoio mal, então aquele apoio faz com que o pé fique numa condição ideal para ele, né? Então, a altura da mesa, a altura da cadeira, o formato da cadeira, a cadeira sendo uma cadeira firme, e também esses apoios dos pés são mecanismos que a gente utiliza para que faça uma melhor postura e tenha maior facilidade. O médico ortopedista recomenda paradas estratégicas na rotina de trabalho e alongamento como forma de prevenção. Primeiramente, assim, em linhas gerais, a gente pensar assim o seguinte: a pessoa não deve ficar sentada numa posição só durante muitas horas. O ideal é que faça uma atividade no seu computador, use a digitação durante os 30, 40 minutos, pare, levante, faça alongamento, pensar que o corpo é um só, então de repente desde toda a coluna, membros inferiores, os braços, coluna cervical, as mãos, os punhos, os cotovelos, todas essas estruturas devem ser alongadas. Assim, em linhas gerais, como eu falei, alongar como?
fazer a amplitude total de movimento daquelas articulações, tanto para extensão como para flexão, então usando movimentos rotatórios. Então existem várias sequências que são implementadas, assim, que daí seria uma coisa mais específica de acordo com cada função, mas evitar a continuidade, evitar horas de trabalho continuado sem fazer o devido alongamento, sem fazer a devida lubrificação das articulações, das estruturas musculares, tendinosas, ligamentares.